Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por que tu não fala antes de eu sair daqui? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31 a seguir. Vamos ficar de pé, quem puder, quem não puder pode ficar sentado. Que a gente sentado também ouve, né? Se as pernas não estão muito legal, fica sentado. O título dessa palavra, irmãos, é o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então o justo lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Amém. Palavra clara, palavra séria, palavra que não é brincadeira, né, irmã Hilda? É palavra que não brinca, é palavra muito clara. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sempre costumo dizer que a palavra de Deus não é difícil. E não é difícil de entender. As pessoas é que, infelizmente, não dão ouvido. Tudo aquilo que a gente ouve e não presta atenção, a gente termina não entendendo, passando despercebido e
termina não colhendo nada, né? Mas é um grande erro. Nós temos que dar o máximo de atenção. O máximo de atenção, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Desconecte esse, quer não desconectar esse aqui? Me desce aí. Me desce aí. Glória Eu tô enjoada desse piado nos meus ouvidos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, nós temos que dar toda a atenção. A prioridade é dar atenção à palavra de Deus. Por quê? Para que no dia certo, na hora certa, nós esteja preparados. Glória a Deus. Preparados. Para quando o mestre chegar para buscar os seus escolhidos, nós ser um dos escolhidos. Amém, irmãos? Amém. Veja o que essa palavra está falando. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É o fim do sermão profético. Porque Jesus, quando ele andou no mundo, ele ensinava os discípulos, ele ensinava as multidões, ele pregava para as multidões. E aqui foi o último sermão profético. Está aqui dizendo, ao fim do sermão profético. Incluindo, nesse dia, o que ele ensinou foi o quê? O que essa palavra está falando para nós hoje. A vida eterna, sobre a vida eterna e sobre o castigo eterno. Dizendo o quê? Que no dia que o Filho do Homem chegar em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Irmãos, todo mundo aqui na terra, o chefe não tem o seu gabinete, não tem o seu escritório, não tem o seu local de ficar para ser procurado pelas pessoas. Jesus também tem. Jesus não tem gabinete, Jesus tem trono. O trono de glória, o trono de santidade, trono de bênção, trono de luz, trono de salvação. Que nem se compara com os gabinetes, com os escritórios daqui da terra, né? Porque muitas das vezes os escritórios, os gabinetes aqui da terra, que os homens participam, que os homens assumem, muitas das vezes não é nem para as coisas que são de verdade. São muitas as coisas que acontecem nesses lugares, né? Mas o trono de Deus, o trono que Jesus vai sentar nesse dia, é um trono de luz. É um trono para fazer o quê? Uma separação dos escolhidos e dos que não estão na posição de ser escolhido. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra segue dizendo, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Como essa palavra é clara. Aqui nós temos que saber, irmãos, que não vai ser, como eu já falei antes, chegar e fazer assim, um bolo de todo mundo e vamos. Não vai ser assim. Se fosse para ser assim, irmãos, não tinha ficado o manual de ensinamento. Não tinha ficado a Bíblia explicando tudo, tintim por tintim, como é que nós temos que viver, percorrer na vida, quais são as práticas que nós podemos praticar, aquelas que nós não podemos, tudo está aqui. Para quê? Para no dia que ele chegar, nós estar preparados. Aleluia. Então, na hora que ele chegar, todas, irmãos, a palavra é muito clara e a gente tem que prestar atenção. Ele não diz a nação fulana e a nação ciclana, não. Todas as nações, todas, não importa se é brasileira, se é de outro país, é todas, vão se reunir diante dele, e ele vai fazer uma separação, assim como o pastor separa os bodes, as ovelhas dos bodes, o Senhor também vai fazer essa separação. Como? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda.
Nós temos que ter muito cuidado em nossas vidas, irmãos, para não viver vida praticando práticas, para quando o Senhor chegar, nós estar como bode e cabra. Porque a palavra já está dizendo: bode e cabra não vai. Só vai quem tiver na posição de ovelha. E aí, muitas das vezes, as pessoas, irmãos, que não têm costume de ouvir a palavra de Deus, eles não têm condições de entender. Porque, irmão Juvando, tem duas posições que a gente vive. Uma é viver na carne e a outra posição é viver em espírito. Quem muito vive na carne não entende as coisas espirituais. Não entende, não consegue. Precisa de um processo de tratamento para ir aprendendo, para ir limpando, para ir convertendo, até começar a entender. E aqui vamos ver o que é que nos coloca na posição de bode. Porque nós não somos bode, nós somos seres humanos, homens e mulheres. Mas que dependendo da situação que vive, se transforma em bode. Quando o Senhor chegar, vai ser visto como bode. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem são os bodes? Irmãos, bodes são todos aqueles que não deram ouvidos para a palavra de Deus e seguiram até o dia que Jesus chegar na vida sem uma conversão, ou seja, como ímpios, vivendo, praticando práticas que é contrária à vontade e os mandamentos de Deus. Começa daí, vivendo práticas que são contrárias à vontade de Deus, que nunca deram ouvido para a palavra. Um convida, vem aqui, outro convida, vem aqui, outro convida, vem aqui, vamos ali, e ninguém quer conversa. Parecendo aquele povo lá da época de Noé, que Noé estava fazendo a arca, fabricando a arca, fia cai, fabricando a arca e pregando, e eles não deram ouvido. Então, bem assim é nos dias de hoje. O povo não dá ouvido. Outros começam e daqui para ali você procura, cadê? Como é que dizem, irmão lá? Como é que eles dizem? Isso é uma bestagem. Para que isso? Isso que é o que dizem a ele. Bestagem. Eu já fui lá não fiquei, nem volto mais. Pois no dia que papai chegar, bode. Se for mulher, no dia que papai chegar, está na posição de cabra. E vai ficar. Quem está dizendo é a palavra. Então, quais são as práticas, irmãos, que as pessoas se transformam em bodes sem nem perceber? Porque é duro quando a pessoa se transforma em uma coisa, irmã Edith, que nem percebe. Porque muitas das coisas são assim, a pessoa fazendo e amando, adorando, achando que está vivendo, achando que está desfrutando a vida, achando que está se dando bem, que está melhorando de vida, que está enricando, que passou a perna no mais bobo e que se deu bem e aquilo não dói nem uma unha. E o caderno celestial, anotando tudo. Verdade. E o que é que as pessoas vivem fazendo, irmãos? Muitas das vezes a humanidade é pesado, mas é a verdade. Roubando uns aos outros. Será que tem? Será que acontece? E muito. Roubando uns aos outros, matando uns aos outros. Jesus não deixou, Deus não deixou para que alguém tire a vida do seu irmão. Porque tirando a vida do irmão, não é irmão de pai e mãe na terra, mas é irmão em Cristo. Então é irmão. Então as pessoas vivem fazendo o quê? Matando uns aos outros. Se prostituindo uns com os outros.
mentindo uns para os outros, invejando uns aos outros, que é uma coisa triste a inveja. A pessoa olhar para seu irmão está bem em alguma situação e a pessoa não sentir felicidade, ficar com raiva, porque o irmão está bem, porque a irmã está bem, porque a irmã é assim, porque a irmã é assim. A pessoa não sentir alegria no coração, ficar com raiva, muitas das vezes ruminando praga, falando mal uns dos outros. Tudo isso é entrando na posição de bode. Fofocando uns dos outros. Que é por isso, irmãos, que a palavra de Deus está sempre falando: amai uns aos outros. Ameis uns aos outros. Não falai mal uns dos outros. Quem já viu essa família falando mal uns dos outros? Quem já viu essa família? Que família infeliz é essa? Que são filhos de Deus. Que família? Filhos de Deus e se parecendo ser filho do demônio. Falando mal uns dos outros. Gente, isso é muito sério. E as pessoas fazem mais isso por falta de ensinamento. Por falta de conhecimento. Aleluia. E a pessoa tem que ouvir, não é uma vez só não. Tem que ouvir até os ouvidos ficar assim liso, ó. Porque se ouvir uma vez só, não fica. Porque a própria palavra diz que quando é uma vez só, que termina, Satanás chega e faz vupo naquela palavra que a pessoa ouviu. E daqui 2 minutos você pergunta: foi que você ouviu nesse instante? Não sei. Foi que pregaram na palavra? Não sei, esqueci. Por quê? Porque não tem base, é poucas vezes. E a palavra diz, Satanás chega e ó, tira. Tem que ouvir até aquilo fazer parte, a palavra fazer parte, entranhar. Sabe, uma coisa que você bota de molho ali para pegar, uma tintura que você deixa de molho para pegar, tem que ser dia após dia. Verdade. Caluniando uns aos outros. Caluniando é o quê? Não tem certeza se foi ou até sabe que não foi, mas inventa. Isso é caluniando. É uma calúnia que levantou contra o irmão. Se for uma calúnia perigosa, ou tu chega e mata o irmão. Por nada. Por causa de uma calúnia. Aleluia. Comprando e não pagando. Esse comprando e não pagando, irmão, é muito complicado. Sabe por quê? Porque além de criar uma fama miserável na pessoa, que dá um nome de veaco, a pessoa rouba o irmão 2 vezes. Rouba a mercadoria, ou seja lá o que comprou, e a confiança. Não é 2 vezes? Aleluia. É verdade. Jogando praga uns nos outros. Jogando praga uns nos outros. Muitas das vezes umas pragas imundas, covardes, vinda de uma boca de uma pessoa tão cega, de uma boca liberada por Satanás falar, que ainda envolve Deus. Eu tenho fé em Deus que tu não é de chegar em casa. Eu tenho fé em Deus que é do carro virar no caminho e te matar. Está envolvendo Deus ou não está? Pensa aí que noção, que conhecimento, que juízo, que mentalidade tem uma pessoa dessa. Se uma pessoa dessa tem Deus por nada, por alguma coisa, que vai fazer uma coisa errada contra seu irmão, falar uma coisa errada, ainda envolve o pai. É verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz com o fracasso uns dos outros. Não tem gente que fica assim? Na maior felicidade quando vê um fracassar, quando vê um no abismo, quando vê um numa coisa desagradável, não fica bem feito, coisa boa. Eu queria saber se fosse com o filho, ou com a mãe, ou com o próprio pai, se ele ficava feliz. Não fica. Mas como é com o parente do outro, esquecendo que é tudo filho de Deus, bem feito, fica feliz. Demorou. Só deram uma surra. Por que não mataram? Tinha que morrer.
Ainda aí perderam o tempo, levar para a cadeia? Por que não mataram logo para tirar esse cão do mundo? Não é assim, irmãos, que as pessoas falam? E é errado. Dentro da igreja, mas sem conversão, as igrejas estão assim de pessoas, só que convertidos são pouquíssimos. Verdade. Será, irmã Edna? Com certeza. Como é que a gente sabe que as pessoas estão dentro da igreja, mas não estão convertidos? Porque não abandonaram os nossos costumes. Porque todo mundo, quando chega na igreja como um aluno para ser alfabetizado pela palavra de Deus, chega lá com bagagem que precisa deixar. Precisa deixar. E muitas das vezes as pessoas não deixam. Ah, você está inventando. De jeito nenhum, é a mais pura verdade. Por que é que os templos estão cheios de escândalo? Por que é? É por causa de gente convertida? Irmãos, quem se converte de verdade não causa escândalo no templo, na casa do Senhor. Quando vê pessoas causando escândalo na casa do Senhor é porque estão lá, mas não se converteram. Não abandonaram a trouxa do mal, o saco do mal, os hábitos ruins, as coisas que pertencem às trevas. Estão lá dentro, estão nos bancos, muitas das vezes fazendo até parte de trabalhos. Mas os maus costumes não deixaram. Pode até alguém achar que se converteu, mas para Deus, para Jesus não está convertido. Porque não deixou os maus costumes. Aleluia. Glória a Deus. Fingindo, falando uma coisa com outra no coração. Tem um lugar aqui que a palavra corrige isso. É fingindo, é falso. Fala uma coisa, mas dentro do coração tem outra. E sempre quando fala é boa. E a do coração é a podre. A que está escondida é podre, é negativa. Fala uma coisa positiva da boca para fora, mas lá onde tem que estar positiva está podre. Está negativa. Aleluia. Glória a Deus. Deixando de acreditar em Deus para acreditar e confiar no maligno. Irmãos, as pessoas confiam muito mais no maligno do que em Deus. Com certeza. As pessoas muitas das vezes até falam em Deus, botam Deus pelo meio, mas a confiança, a certeza está em qualquer coisa. Fala em Deus, porque Deus, quando acabar pega qualquer capuco e bota na entrada da porta. Um boneco de pau, um boneco de gesso, uma cabeça de alho, dentro de um vaso de sal. Irmão, quando a gente confia em uma pessoa, a gente não divide com outra, a gente não fica chamando outra para perto, porque basta aquela. Arrudinha. É verdade. Um pezinho velho de arruda. Uma carranca com os dentes arreganhados, a boca arreganhada com 200 dentes. E fala em Deus para quê? Nos comércios, principalmente, a gente chega, eu nunca mais nem prestei atenção. Mas sempre, desde eu menina, que eu já chegava nos comércios, eu tomava até um susto, porque é horroroso. Aquela carrancona, aquela carona, com aquele monte de dentão branco. Diz que é para proteger a porta. Aí Deus diz, como é que Deus se sente diante de uma situação dessa? Está me chamando, mas não confia em mim? Por que botou aquilo na porta? Que o ladrão chega, mete o chute, joga para lá, ou então passa de lado e ele não faz nada. E ali vem pé de coelho, e ali vem capa de fumo, e ali vem dente de alho, e ali vem tanta coisa. Pinhão. Espada de não sei quem com ninguém pode. Espada de São Jorge, espada não sei de quem. Uma planta que se você deixar 5 dias sem molhar, ela foi. Tchau. Morreu. E aquele que é de geração em geração, que nunca morre, as pessoas não têm confiança. E o nome dessa planta não é esse. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que nação fraca,
Que nação sem conhecimento, que nação sem entendimento. Verdade. E no dia que o Senhor chegar vai ser bode que não vai ter lugar que cabe esses bodes. Se não houver um arrependimento até lá. Porque a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Se houver um arrependimento, todo mundo sabe. Nascer de novo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Mas a gente não vê jeito. Por quê? Porque as pessoas não querem. Aleluia. Oh, Deus. Fazer uso de vício, que são... E tantos outros. Vícios, se a gente for falar, amanhece o dia. Dos vícios miseráveis que as pessoas adotam e nem que morra. Morre satisfeito, mas não deixa. Morre satisfeito, mas não deixa. São tirados a vida, porque morrer da morte natural é uma coisa. Ser arrancado a vida a troco de tiro é outra coisa. São tirados a vida, mas não deixam. Por quê? Porque, irmãos, as pessoas que servem às trevas são muito mais fiéis do que as pessoas que dizem que servem a Deus. Você nunca vê as pessoas que dizem que servem às trevas, que fazem o que é das trevas, recuando. Já as pessoas que dizem que servem a Deus, toda hora que você procura está de um jeito. É de uma fraqueza, é de uma fraqueza, é de uma fraqueza que não se segura em pé na posição certa há um minuto. É mentira, irmãos? É verdade. Aleluia. Então, são muitos os tipos de vício. Como a traição. Tem a traição. Que tem muitas formas de trair. A traição não é uma forma só, tem vários tipos. Aleluia. Ela disse que é um chamado pouco escolhido, né? Irmãos, e a única forma das pessoas haver uma forma é havendo uma libertação. Só conhecendo a palavra de Deus, que aí vem a conversão. Caso as pessoas queiram, irmãos, porque as pessoas não querem. As pessoas não querem, não é difícil de se ver, irmãos, que as pessoas não querem, irmã Judete, um compromisso sério. Vão, estou com a necessidade, eu vou lá. Quando a Cia folgar um pouquinho, eu, porque gosta mesmo é da putaria das trevas. Gosta mesmo é do balacobaco das trevas. É disso que o povo gosta. Então, irmãos, são todas essas práticas que transformam o ser humano em bode. E tem mais, é porque eu só coloquei aqui essas, mas tem mais. Então, se nós queremos viver e se preparar para no dia que o Senhor chegar, no dia que o Mestre chegar, nós ser um dos escolhidos, nós temos que mudar de vida e abandonar tudo que não presta. É verdade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E voltando aqui para a palavra. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Benditos de meu Pai. Que na frente está a mensagem também, como é que ele vai falar com os injustos. Vinde benditos de meu Pai. Tem uma herança preparada para vocês. Desde a fundação do mundo. Por que que tem essa herança? Só que tem essa herança, mas é só para esses aqui, ó. Algumas coisas ele falou aqui, mas tem muito mais outras coisas. Olha o que ele disse aqui. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estava na prisão
e foste ver-me. Olha as coisas que Deus, que Jesus incluiu aqui na palavra. Estava nu, estava com fome, estava com sede, estava doente, estava preso. E os irmãos encostaram para ajudar, para servir. Irmãos, deve ser muito triste a pessoa vir de viagem e por alguma razão não conseguir chegar no destino final. E ficar rodando. Muitas das vezes numa estrada que não tem um hotel. Ou até na cidade tem um hotel, mas às vezes não tem, ó. Às vezes não tem um hotel baratinho. É tudo caro e a pessoa tem dinheiro, mas é só um pouquinho. E a pessoa sentar ali, encostar, conversar com alguém e esse alguém dizer assim: venha pra cá. Venha pra cá. Ou a pessoa está sem ter o que vestir. E alguém dizer assim: tome uma roupa. Servir com uma roupa. Aleluia. E ainda tem que fazer tudo isso, irmão. E o que é que a gente vê? Muitas das vezes a pessoa nega um copo com água. E o Senhor diz na palavra que nem um copo com água fria que a gente serve a um irmão fica sem o galardão. Ele está atento, ligado ou não está? Está. Está. Porque ele é aquele que para ver quem está à frente e quem está atrás, ele não precisa se virar. Ele não precisa se virar. Para ver quem está embaixo e está em cima, ele não precisa olhar para baixo nem para cima, ele está vendo. Irmãos, e ainda tem um jeito especial para servir. Porque se não for, irmãos, da forma especial, para Deus não conta. E irmã Edna, ainda tem esse jeito especial? Tem. Porque Jesus, as coisas de Deus são muito especial. Deus é muito especial. Ele não é qualquer um que faz tudo de qualquer jeito. Ele é especial. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 1. Olha o que diz essa palavra, não precisa abrir não. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Olha o que a palavra está dizendo. Guardai. Quando você fizer um bem para alguém, não procure deixar que as pessoas vejam. Por quê? Olha o que a palavra diz aqui. Quando tu deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha os segredos. Quando a gente dá uma coisa para alguém que ninguém vê, a gente sente a vontade. Aqui a palavra está dizendo esmola, mas não é só esmola, é um presente, é um favor, é qualquer coisa. Quanto mais escondido, que ninguém perceba, é essa que o Senhor toma nota. A palavra está aqui dizendo, mas quando é aquela zoada, aquela coisa, e filma para todo mundo ver, ele está dizendo, tu já recebeu o teu galardão aí dos homens, dado pelos homens, eu estou fora. Está vendo, irmãos, como Deus é fino? Eu estou fora, porque Ele não quer que seja visto pelos outros. Porque sendo visto, irmãos, de repente é uma ajuda. Quando é um presente, não. Mas se for uma ajuda, aquele que está recebendo se sente constrangido ou não se sente. Aquele monte de gente em cima filmando. A pessoa se sente constrangido. E pai nenhum quer ver filho constrangido. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas aí diz aqui, ó. Mas quando tu deres esmola,
não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. É para ser bem escondido ou não é? Tem que ser muito escondido, disfarçado, discretamente. Na hora que não tem ninguém, chega, tá aqui, ó. Você bota na mão e pronto. Ninguém nem viu. São essas que o Senhor que conta para Deus. Quando os homens não viram, quando ninguém viu, nem a outra mão, é para ver. Aleluia. Aí diz aqui o verso 4: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Deu, quis dar de boca pio. Não fica, porque fulano estava morrendo de fome, eu dei um prato de comida. Porque fulano chegou lá em casa, eu dei um prato de comida. Misericórdia, come por 2 pessoas. Misericórdia. É porque eu sabia que não tinha nada e fui lá levar 1 quilo de feijão. É porque eu sabia que não tinha uma roupa para vestir, eu dei um vestido. Porque estava... Vixe, Deus abomina isso. E é o que mais as pessoas fazem. E muitas das vezes faz até sem maldade. Porque quem não tem conhecimento, muitas das vezes não é ordinário, mas é sem maldade. É sem sabedoria. É sem sabedoria. Quando pensa que está abafando, está perdendo, se perdendo, fazendo de forma errada. Então, dá e ainda tem um jeito, ajudar, ainda tem um jeito especial. Que tal hospeda uma pessoa... Aí quando amanhã está na vizinhança toda. Essa noite eu hospedei uma pessoa que chegou lá em casa morrendo de fome, fui dar comida e se deitou, meus lençóis amanheceram podre, tive que tirar para lavar porque vinha podre como carniça. Deus não recebe essa caridade. Muitas das vezes o outro ainda é pior, disse, por que tu é? Ou quem manda? Tome, bem feito, porque vai hospedar mendigo. Mendigo que vem lá, ninguém sabe de onde, às vezes é até ladrão e se te mata. Não é assim os comentários no mundo? E nessa arrumação quem prevalece é as trevas. E as pessoas fazendo, e o que faz Deus não recebe, porque é de forma errada. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Voltando aqui para a palavra. Aleluia. Aqui, irmãos, quando fala de preso, aqui, quer ver? Está lá no vestiste-me, adoeci e foste me visitar. Outra coisa aqui, irmã, aqui onde fala de visita. Muitas das vezes as pessoas se conhecem e nunca tiram um tempo do tempo para ir fazer uma visita, sentar meia hora, conversar, perguntar como a pessoa está. Outras vezes a pessoa adoece, passa tempos e tempos acamado e ninguém nunca aparece. No dia que morre, que só precisa de 4 pessoas para pegar na alça do caixão, a rua está tomada de lá até cá. Sabe de quem? De hipócritas, de curiosos. Tem gente que vai para velório para ver se os parentes estão chorando. É verdade. Se não estiver chorando, é capaz de não se esquecer mais nunca, falando que não tiveram sentimento, porque o parente estava morto, estava conversando, estava comendo, estava dormindo. Era melhor que não tivesse ido lá. Para que essa rua entupida de gente, de uma ponta a outra? Que muitas das vezes não tem nem, nunca teve afinidade, conhece, mas nunca se importou. Não tem afinidade, é irmão que não se conhece. Entra ali, sol passa ali, olha para ver a cara da pessoa que está ali no caixão. Muitas das vezes não vai nem lá falar com os parentes. Por quê? Porque não tem nem afinidade. Então está lá como hipócrita e curioso. Não é verdade, irmão?
É pesado. É correção um pouco, ó. Mas é verdade. E que as pessoas fazem e faz mal à pessoa. Porque o Senhor está dizendo aqui, estava doente e visitaste-me. E não era ele doente, não. A palavra aqui embaixo vai dizer quem é o doente. Estava na prisão e foste ver-me. Aqui é outra parte pesada. Quem é que quer ir visitar? Quem está em prisão. Aqui no Evangelho de... Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui no Evangelho de Hebreus, capítulo 13, verso 3. Diz assim: lembrai-vos dos presos, como se tivessem presos com eles. Irmãos, como é? Lembrai dos presos, como se tivesse preso com ele, irmã Giovana. Se a gente puxar, se colocar no lugar do outro e sentir como o que o outro está passando, irmão, não vai abrir a boca e dizer, tomara que fique lá o resto da vida. Já pensou um pai tá aflito porque está vendo um filho preso e vê o irmão dizer assim, tomara que fique lá pro resto da vida. O pai, quando vê o filho preso, pode ter os defeitos que tiver, ele vai logo tirar alguma economiazinha, vender um carrinho velho, vender uma vaca, vender... Quando tem o que vender, vai tomar dinheiro quem tem. Para ver se bota em liberdade. Verdade. Aí escuta dali um irmão dizer assim, e se os pais daqui da terra não tem um pingo de juízo quase? Vê um irmão dizer dali, tomara que morra lá. Tomara que não saia de lá mais nunca. E Deus ouviu isso. Umas palavras dessas. Deus ouviu umas palavras dessas, irmãos. Então a palavra está dizendo, se coloque no lugar dele. Porque só a pessoa se colocando, a pessoa, ó, porque não é fácil. Aleluia. E o versículo termina dizendo assim, e dos maltratados, como sendo a vós mesmo também no corpo. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas, por serem sem conhecimento, cruéis, coração frio, coração de pedra, pode ver outro ali sofrendo de morrer, não tem um pingo de dó nem de sensibilidade. Se for um parente, ainda faz alguma coisa. Se não for, não tem vontade de dar nem um copo com água. Só que é irmão. E o pai de lá de cima está vendo a frieza da pessoa. Às vezes tem como melhorar a situação da pessoa, mas não melhora. Pode, tem condição, mas ó, não está nem aí. É só o olho, é só daqui para o umbigo, para o próprio. Ó. E o resto que se lixe. Mas estando aqui de verdade, não age dessa forma. Porque essa palavra aqui, ela tira todo o demônio que tem por dentro. Todo o demônio de frieza, de crueldade, de maldade, de ruindade, de demônio. Essa palavra entra e tira. É só dar ouvido. Só se não der ouvido. Se der ouvido, ela tira. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, voltando aqui para a palavra. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te. Eles perguntaram para Jesus. E respondendo, Glória a Deus, aleluia. não, perguntaram não, aqui vai ser no dia. Essa pergunta aqui vai ser no dia. E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo, quando
que quando o fizeste a um destes meus irmãos, meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aqui vai ser no dia que ele estiver no trono e toda a nação reunida. Aqui é Jesus falando. Olha ele chamando nós de irmão. Por quê? Porque ele é filho de Deus e nós também. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui no Evangelho de Hebreus, capítulo 13, verso 1, a palavra diz assim: permaneça o amor fraternal. Essa palavra fraternal, irmãos, é mesmo que irmão. Permaneça o amor de irmão uns para com os outros. Aleluia. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Aqui ele já conversou com as ovelhas, agora vai conversar com os bodes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha a frase para os injustos, para os bodes. Enquanto para as ovelhas é: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus seguidores. E não tem conversa não. Aqui já venceu todo o prazo. No dia que Jesus disser assim, chegar e falar, já venceu todo o prazo. Nós ainda estamos dentro do prazo. Todo mundo está dentro do prazo. Porque o prazo só termina, irmãos, no dia que a gente morre. Não tem mais conserto. Não adianta parente ficar atrás fazendo recomendação. Parente que nunca cuidou, parente que nunca fez por onde, parente que nunca convidou, parente que nunca chamou para ler a palavra, parente que nunca fez nada. Não fique atrás fazendo recomendação para Deus. Não adianta. Acendendo vela, fazendo oração. A oração é antes de morrer. Tem que ser feita antes de morrer. Se tudo que nós aqui estamos reunidos, se tudo que sair nessa palavra nós guardar, às vezes a pessoa chega em casa e esquece, irmãos, marca, lê de novo. Irmãos, aí eu digo por experiência própria. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a palavra se revela. Aleluia, Deus. Quanto mais a gente dá ouvido para a palavra, mais a palavra se revela. Como Deus abre o entendimento da gente, a gente entende cada vez mais a palavra. Digo por experiência própria. Aleluia. E aí ele diz: porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E estando enfermo e na prisão, não me visitaste. As pessoas hoje, irmão, as pessoas que vivem desse jeito, eles não têm mais tempo para nada. Quando não é fazendo o que não presta, é ajuntando coisa. Eu não tenho tempo hoje porque eu tenho reunião com o empresário fulano. Eu não tenho tempo hoje porque eu vou fazer balanço não sei de quê. Hoje eu não posso porque eu vou receber um grupo de empresários. Meus amigos, que é para no dia estar lá tudo do lado dos bodes. Tudo junto. Porque é uma comandita, um comboio de cego, de bode, avarento, que não se sacia com nada, que não enche a barriga com nada, que carrega um saco que o Satanás, sei quem costurou, esqueceu de fechar o fundo.
Não é verdade, irmã Edith? O cão costurou o saco do avarento e esqueceu de fechar o fundo. Só costurou dos lados. E o fundo está como se não tivesse. Porque bota a vida inteira e nunca enche. Saco sem fundo. Ah, hoje eu até estou desocupada, mas estou cansada. Hoje eu estou tão cansada. Estou tão cansado hoje. E vai caminhando cego, filho. Vai andando cego. Vai sem dar ouvido para quem... Vai sem dar ouvido para aquilo que a gente tem que dar ouvido. Vá dando prioridade a coisas que não têm quase importância. Tem importância. Mas o que está em quarto lugar, quem está no primeiro lugar está bem mais lá na frente, né, não, irmão? E Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, destaque vem. E vem mesmo. Sem precisar suar, sem precisar estar nessa loucura. Ah, hoje eu até desocupei cedo, mas não sei quem me convidou para o aniversário. Quer dizer, tudo quanto é de bagaceira que passa num segundo e acaba, as pessoas estão lá. E o que fica para sempre, as pessoas não querem. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o pior, que o mal, ele se aproveita das pessoas cegas. Ele se aproveita. Ele bota uma avareza nos olhos de uma forma para não sobrar isso de tempo para a pessoa pensar e cair em si. O que eu estou fazendo? Nesse junta-junta, nessa loucura, nessa trabalheira, que eu não dou ouvido para nada. Eu não visito um parente, eu não vejo o filho crescer. Eu não vou na casa da minha mãe, eu não se lembra de nada. Por quê? O que o maligno faz? O que a avareza faz com as pessoas? A pessoa se bate, compra um bens. Tipo, compra um carro. No maior gosto do mundo, irmãos. Daqui a pouco é lançado outro modelo. Aquele não vale mais um cesto de cipó. Ah, esse aqui eu não quero. Ah, esse aqui já não está mais bom. Muitas das vezes não pagou nem a metade das parcelas. Porque tem aqueles que compram e pagam e tem aqueles que fazem um livro de parcela desse tamanho. Já não está mais satisfeito porque saiu um mais novo e o olho do avarento é assim. O olho do invejoso é assim. Não se sacia com o que tem, só gosta do que não tem ainda. Aí o que vai fazer? Pega aquele, joga para lá, vende, não faz questão nem de vender pelo valor justo. Aí dá uma entrada naquele mais caro, aí o livro fica mais gordo. E nessa imundície, nessa bagaceira, vai passando e não se lembra do principal. E não se lembra do principal, e não vai em canto nenhum, e não quer saber, e não escuta nada. Quando menos espera, pufo, morre. Quando menos espera de viver nessa agonia maldita, se enche de doença. A pressão não suporta. O trovejo do dia a dia. Não come na hora certa, porque correndo para juntar. Daqui a pouco está diabético. Não come a comida saudável, vai comer qualquer porqueira lá onde acha. Quando pensa que não, está diabético. Aí quando está diabético não pode mais comer nada. Isso é vida, irmãos. Quando pensa que não, o pâncreas já não aguenta. Aí quando o órgão vai fracassando, vai juntando os outros não vão aguentando. Porque é tudo ali pronto, cada um para resolver a sua função. Quando um pifa, aí pesa no outro, o outro já não aguenta. Aí o outro já não aguenta, daqui a pouco está cheio de doença. Quando você pensa que não, o carro amanhece anunciando. Nota de falecimento, fulano de tal morreu. Gordo, você pensa que está com a saúde perfeita, só a casca. Tudo que juntou fica aí, para além de abrigar. Aí chega lá do outro lado, com o cabo entre as pernas, inferior. Porque chega lá inferior, irmãos, encardido, sem cor de gente. Por quê? Porque o brilho que tinha ficou. Porque era o carro caro, era o relógio de 100 mil.
Era a frota de carro, era a fazenda, era as boiadas de boi Neroli, era as frotas de carreta, as frotas de apartamento, fazenda na beira d'água, fazenda na Amazônia, fazenda na Baixa da Égua, fazenda na beira... Casa de praia, casas e mais casas de praia. Mas quando chega lá, chega sem nada. Verdade. Leva, irmã Hilda? Com a mãe dele tudo atrás. Não leva nada. Não sabe pra onde vai ainda. E aí já chega sabendo que está devendo, porque quando chega lá, já chega de cabeça baixa. E aí os parentes ficam cá do outro lado. Bem hipócritas, bem cegos. O Senhor Deus deu o céu para o descanso. Fica brigando, mulher. Uma das coisas que deixou. Não, tem uns que brigam e tem uns que dizem assim. Deus deu o céu para o descanso. Deus receba de braços abertos. Ah, se Deus tem condição de receber um urubu podre de braço aberto. Quem vai podre de pecado, de injustiça, de prostituição, de avareza, de inveja, de mentira, de injustiça, que pisou nos menores, o que pôde fazer para pisar nos menores fez. Como é que papai recebe de braços abertos uns capucos desse? Não recebe não, irmãos. Não recebe. A palavra diz que os anjos que pecaram, ele entregou às escuridão do inferno. Estão lá trancados por dia de juízo, prestar conta. E esses ninguém sabe para onde vai. As pessoas têm um lugar também. Eu só sei que não é no céu. Duvido que seja, não é. Pela palavra a gente sabe, porque a palavra de a gente sabe que não é. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é sério. É sério. É muito sério. E a palavra ainda não terminou não. Ainda tem aqui um restinho. Glória a Deus. Então eles também, os injustos, lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste a mim. Não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno. Aqueles que não fazem nada pelos pequeninos irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Cadê o povo para aprender? Cadê o povo para aprender? Uma palavra dessa era para soltar e amanhã ter não sei quantas mil visualizações. Fica aí nos pouquinhos assim, ó. Os pouquinhos. Quando é um vídeo de escândalo, daqueles bem pesados, é solto, amanhã tem não sei quantas mil visualizações. Viraliza. Por quê? Porque é escândalo. Por quê? Porque o escandaloso soltou e do outro lado está a multidão sem fim de escandaloso. Doido para ver. Doido para assistir. Porque se não fosse, irmão, quem queria ficava lá. Ninguém nem ligava. Não. Quase ninguém liga. É um vídeo de uma palavra rica e maravilhosa dessa. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, às vezes, irmãos, eu escuto frases tão perfeitas. Ontem mesmo eu escutei uma frase de um pregador que ele disse assim: Deus entra pela porta que a gente abre. E o diabo entra pela brecha que a gente não fecha.
a gente abre a porta, Deus entra. A brecha que a gente não fecha, o diabo entra. E as pessoas abrem para todo lado brecha. E ele é ligeiro. Ele não perde tempo. Ele é vingativo. Ele vive engasgado. Porque ele era de bacana, ele pousava de bacana no céu. Mas ele foi traidor. Só que ele não tentou trair bobo. Ele tentou trair Deus. E Deus jogou ele de lá. E até hoje ele vive com aquela sede de vingança. Por que é que ele faz isso com as pessoas? Porque as pessoas são filhos de Deus. Tudo que ele puder fazer para destruir, ele faz. E ele está conseguindo. Porque as pessoas não estão nem aí. As pessoas não se amparam na verdade. Porque quem anda com a verdade, irmãos, anda com a luz. E quem anda com a luz não tropeça em treva. Não tropeça em treva. Não cai em buraco. Não se sobe em caeira de espinho. Não se sobe em cerca de arame. Quem anda com a lanterna. Se sobe, irmão? Não tem como. Não tem como cair no buraco. Porque está com a luz. Assim quem anda com a palavra de Deus. Verdade. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, palavra maravilhosa. Palavra rica de ensinamento. Tudo ensinamento fácil que qualquer pessoa pode entender. Agora tem que pôr em prática. Porque se não colocar em prática, adiantou o quê? Quem está com a casa muito fora do lugar, a casa da vida, é um pouco difícil, mas consegue. Um pouco, a perseverança, consegue. Mas eu não vejo as pessoas nesse empenho. Eu não vejo as pessoas com compromisso, porque tudo que a gente vai fazer, que a gente quer ver resultado e que dê certo, a gente tem que ter compromisso. E as pessoas não têm. Aleluia. Mas é assim, irmãos, cada um é cada um. A gente não pode obrigar, né? Jesus não obrigava. Ele chamava, ele convidava, ele ensinava, mas ele não obrigava. Então, fica a critério de cada um. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Hoje eu quero fazer uma oração. Quero orar por todas as pessoas que assistem depois no canal lá no YouTube. Eu quero fazer uma oração por essas pessoas. Porque às vezes a pessoa não está presente, mas assiste no YouTube, lá no canal, e é a mesma coisa. Eu digo por experiência própria, eu tenho muito aprendizado através dos vídeos, das pregações que eu assisto no YouTube. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Cada um ora do seu jeito. Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu já quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, Pai, aqui na tua presença. Depois de ouvirmos uma palavra tão maravilhosa. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão aqui presentes. Que o Senhor tenha um encontro genuíno com cada uma. Que o Senhor trate do coração de cada uma. Para que a tua palavra, Senhor, possa entrar e fazer morada. Nesta noite, eu quero orar também pelas pessoas que se encontram nas suas casas, nas suas cidades. Orar que o Senhor Jesus tenha um encontro com cada um de vocês, irmãos, que vão ouvir essa palavra depois, que vão assistir. Que Deus visite cada um de vocês. Eu não sei da necessidade de vocês, nem da família de vocês, mas Deus sabe, mas Jesus sabe. E que Ele visite vocês, tratando com cada um nas suas necessidades, transformando o coração de vocês, abrindo a mente e o entendimento de vocês,
para que a palavra possa entrar e fazer morada. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus ilumine os passos de vocês. Que vocês assistam a palavra e que vocês compartilhem com os irmãos de vocês, com a família de vocês. Em nome de Jesus. Quero orar também pela cidade de Cansanção. Senhor, toma conta dessa cidade, Pai. Guarda ela na tua mão, Senhor. Vem ser o comandante dessa cidade. Vem ser o general. Acampa o teu exército, Senhor, nas ruas dessa cidade. Acampa o teu exército, Senhor, nas entradas e na saída dessa cidade. Aquele exército, Pai, que não há nada escondido que eles não possam ver. Queima todo o mal. Queima toda a raiz de Satanás. Queima toda a coivara do mal. Todo o comércio do maligno seja queimado, seja desativado, seja fulminado pelo fogo do Espírito Santo. Pelo fogo do Espírito Santo. Deus, desterra todo o mal. Queima toda a maldição do inferno. Desativa toda a represária das trevas, Senhor. Em nome de Jesus. Que todo espírito mal que se levanta para tribular as pessoas, para tribular as famílias, os jovens, para tirar a paz das mães, dos pais. Esses espíritos sejam cancelados, desterrados dessa cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, visita os governantes dessa cidade, Senhor. Teu encontro com eles. Trata do coração deles. Abre a mente deles, Senhor. Arranca todo o mal. Arranca toda a frieza. Arranca toda a cegueira, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço também, né, nessa noite em oração. Visita os homens, Pai. Aqueles teus filhos que vivem na posição de maligno. Que vivem na posição de homens violentos. Que vivem na posição de ímpio. Visita eles, Pai. Eu sei que o Senhor tem todo o poder para transformar. Em nome de Jesus. Transforma o coração deles. Transforma a mente deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Quero orar também, Senhor, pela família de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Cada um, irmãos, entregue a família de vocês na mão do Senhor. Apresente ao Senhor, vocês que sabem, cada um, do que os seus parentes estão precisando. Quais são as necessidades, quais são as práticas que precisa deixar. Apresente a eles a Deus, Pai. Irmãos, em nome de Jesus. Quero orar também pela minha família, por meus irmãos, pela minha mãe, pelo meu pai, por toda a minha família. Principalmente meus filhos, meus netos, nora. Que o Senhor guarde cada um, que o Senhor cubra cada um com o seu sangue, iluminando, protegendo, desterrando todo o mal. E tendo um encontro genuíno com cada um, transformando os corações, abrindo a mente de cada um, para que um dia estejam se rendo aos pés do Senhor, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Oro também nesta noite por esse ponto de pregação, que o Espírito Santo de Deus guarde, cubra e livre de todo mal, e que daqui nunca se retire a verdade, que a verdade sempre seja pregada neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor. De hoje a 8, sábado, estaremos aqui de novo. Que o Senhor abençoe vocês e leve cada um aos seus lares. Que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um que vai dizer amém. Amém. Amém.